a gente tem que criar situações, promover situações planejado, pensado, para que a gente provoque mudanças de comportamento das pessoas. Agora, só tem que fazer isso. Cara, hoje em dia você já não consegue fazer isso mais. Se alguém tem algum ponto diferente desse do meu, ou alguém quer compartilhar uma história disso comigo, a gente dá um jeito aqui e compartilha, tá? Mas é mais ou menos nesse sentido. Bom, opa, já estava pulando aqui. Vou colocar essa aqui em tela cheia para vocês conseguirem visualizar melhor o, o funil. O que é o funil da inovação aberta? Tá? Então, a ideia aí, nesse caso, é o seguinte: a inovação ela tem um funil, né? Ela tem uma estratégia de funil de ideias. Por exemplo, na aula passada, sábado passado, vocês tiveram várias ideias. Os grupos com 5 pessoas, cada pessoa teve uma ideia. E aí vocês se reuniram em grupo para trocar ideia, pesquisar mais sobre a ideia. Teve gente que entrou no WhatsApp, WhatsApp não, perdão, entrou no Google, pesquisou na internet sobre aquela ideia. Depois, eu obriguei vocês, eu pedi vocês para que selecionassem apenas uma ideia. Por quê? Vocês têm um grupo de no máximo 5 pessoas, cada grupo ia ter capacidade para desenvolver apenas uma ideia, então era necessário desenvolver essa ideia, uma única ideia. Então, o funil de ideias acontece a todo momento. Eu tenho um monte de oportunidades para fazer e eu tenho que selecionar algumas dessas, né? Então, esse é um ponto. Bom, seguindo. Deixa eu só pegar aqui o slide. Então, eu tenho ideias e conceitos, estou numa fase de ideação, de geração de ideias. Faço uma pesquisa. Isso, gente, em pequena e média empresa, é super rápido, né? Porque eu tenho uma equipe, como é que fala? Reduzida, uma pequena empresa, um pequeno escritório de contabilidade. Então, eu tenho que isso aqui acontece, eu posso vir da ideia na execução, na comercialização em um dia, tá certo? Vou dar um exemplo. Eu sou um escritório de contabilidade, quero vender uma consultoria financeira no momento do coronavírus e então eu quero falar o seguinte, cara, eu sou contador, especialista em finanças. Você está num momento totalmente turbulento do coronavírus. Eu vou fazer um diagnóstico da sua empresa e propor um plano com base nos incentivos fiscais e trabalhistas, tributário que o governo tem. E eu vou te entregar um relatório de 3 páginas ou um plano de ação de uma página, ou melhor, o diagnóstico vai estar lá um gráfico, uma DRE, um demonstrativo de resultados demonstrativos, resultados do exercício, ali na primeira página, segunda página um plano de ação, um plano de, até não vou nem chamar de plano de ação, um plano de recomendações. Um plano de recomendações. Então, eu faço esse plano de recomendação. Cara, você pode ter tido essa ideia 8 horas da manhã, 5 horas da tarde você está lá no WhatsApp mandando essa divulgação, um exemplo, alguma coisa pelo WhatsApp. Você não teve a ideia? Teve a ideia, tá aqui, ideação.
Você não pesquisou? Pesquisou. Para pesquisa, você teve que pesquisar. Cara, vou usar o meu software, o RP da minha contabilidade. Tive que desenvolvi. Tive que simular ali e fazer um primeiro ponto. E depois sair para comercialização. Tá? Então, aqui esse funil de inovação aberta significa o seguinte, que eu não preciso fazer isso sozinho dentro da minha empresa. Porque esse exemplo que eu dei, só ficando claro aqui, esse exemplo foi uma inovação fechada. Você teve a ideia, você pesquisou, você desenvolveu, você comercializou. O que a inovação aberta propõe? A inovação aberta propõe você fazer isso com outros parceiros. Essa que é a ideia. Então, eu descobri um grupo de pesquisa lá na UFMG de Montes Claros, que os caras são fera em finanças. Eu sou um escritório de contabilidade que quer vender consultoria de finanças, e os caras desenvolveram um negócio super legal. Não é patenteável, mas eu vou trazer isso como um novo produto para o meu escritório. Seja um gráfico, seja um novo tipo de análise. O que custa isso vir? O que custa esse conceito, essa ideia vir de alguém que não é da empresa? Vamos falar que você participou de uma palestra e né, um congresso científico sobre isso, e aí você viu esse resultado e falou, cara, eu consigo fazer isso para pequena e média empresa? Consigo. Beleza, então é isso que eu vou fazer. Ou o que vocês têm feito aí com... Estou dando o exemplo aí dos contadores, mas é o que vocês estão tentando fazer quando recomendam o Conta Azul, o OMI, outras soluções tecnológicas para o seu cliente trazer as informações do que você precisa. Você está trazendo tecnologia externa. Talvez você não esteja capturando todo o valor disso. Tá? E aí, você desenvolve parcerias. Então, existe um modelo aqui eu estou chamando nessa aqui de co-desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo que muito provavelmente vários softwares de contabilidade surgiram assim, tá? Várias soluções. O cara que desenvolve programa, software, ele não entende nada de contabilidade. Ele provavelmente, no máximo, como eu, fiz um curso, eu não fiz ciência da computação, eu fiz um similar aos sistemas de informação, eu tive uma cadeira de contabilidade. Só para aprender que DRE é DRE. Não foi para construir e aprender a saber DRE. Então, qual que é o grande desafio? É eu poder me juntar, eu sou desenvolvedor de software, com um escritório de contabilidade que desenvolveu uma metodologia que está no papel, que está no Excel, que está em alguma coisa, mas isso vai virar um software. Então eu faço um co-desenvolvimento. Pode ter certeza, se você vai em palestra de empresas de desenvolvimento de solução para o financeiro e contábil, foi a empresa de tecnologia que se uniu com a empresa de contabilidade, mais, virar uma sociedade para levar isso para o mercado, que aí é a comercialização. Palavrinhas em inglês, acho que é o Bruno que não é meu xará. Professor, e esse spin-off aí? Tem a startup e tem a spin-off. A spin-off é a startup, e a startup é o tema, é um assunto que vai ser discutido amanhã. Outro spoiler, então é uma startup que nasce dentro de uma empresa. Então, eu acho que eu dei o exemplo para vocês na última aula sobre a AIC, que tem uma spin-off chamada Robson. Então, a AIC era a dona do funil e abriu uma nova empresa chamada Robson,
que tem uma outra solução, um outro cliente. E aqui, internacionalização de protótipos para scale-up. Scale-up é um nome bonito para aquela empresa que está decolando. Ela tá melhor do que o coronavírus, ela está acelerada. Melhor não, se ela tiver igual ao coronavírus. Tem um termo das startups, amanhã a gente deve comentar sobre isso, sobre escalabilidade. O gráfico do coronavírus é o que toda startup quer fazer, só que em vez de infectar pessoas, é vender seu produto. Pega o Zoom. Se alguém já viu o Zoom.us, né? É uma solução de videoconferência. O Zoom.us é um software que está todo mundo correndo atrás dele. Está todo mundo correndo atrás dele. Por quê? Porque ele faz o que o Hangouts faz, só que ele é pago, mas porque várias empresas, para garantir as pessoas em home office, quer fazer reunião com. Então, para não depender do Hangouts, fazer reuniões com mais pessoas, e às vezes não quer pagar o Hangouts, precisa de fazer isso. Tá? Então, onde que a gente vê isso fácil no nosso dia a dia? Wikipédia. Você já ajudou o Wikipédia alguma vez? Eu sempre pergunto isso nas aulas. Todo mundo usa o Wikipédia e uma minoria ajuda a construir o Wikipédia. Só que existe uma massa que você não conhece de pessoas que estão ali ajudando o Wikipédia como se diz, o que aconteceu, a matar a enciclopédia britânica. Antigamente você precisava ter um calhamaço lá, ou pagar pela britânica online. As pessoas, galera, todo mundo sabe um pouquinho. Isso é inovação aberta. Todo mundo sabe um pouquinho. Então, se cada um doar um pouquinho do pouquinho que sabe, a gente consegue evoluir nisso, evoluir e dar uma solução melhor. O Waze é um bom exemplo, eu não sei se vocês usam tanto o Waze, eu mesmo em Montes Claros eu uso o Waze. E o 100 Open Startups, o 100 Open Startups, ele cria um ranking das startups. Eu compartilhei com vocês no AVA, o Felipe está dizendo aqui, dizem que o Wikipedia é melhor do que a enciclopédia Barça, né? Com certeza. Porque a taxa de erro, ela tem erros? Tem. Mas o que matou a britânica, a Barça, em relação a isso? É que a taxa de erros da Wikipédia era menor do que as taxas de erro das outras enciclopédias pagas. Por isso que as enciclopédias pagas elas perderam mercado. Agora, evidentemente que não estou falando que a Wikipédia é inerrável, muito pelo contrário. Já indo para o caminho mais final desse assunto, eu estou aqui mostrando para vocês sobre o ecossistema de startups. Também eu não quero dar tanto spoiler de amanhã,
mas e nem estou preocupado que vocês estão conseguindo enxergar todas as letrinhas. Mas é o exemplo que eu gosto de dar para vocês a respeito o que eu queria passar aqui para vocês as empresas elas estão se unindo. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, aí em Montes Claros, eu esqueci o nome do local. Na aula passada eu falei para vocês que eu visitei. Agora me fugiu o nome, mas é onde ficam umas startups, se não me engano umas 5, tem apoio do Sebrae, etc. Mas aqui em Belo Horizonte tem um espaço que chama Mine Hub. O que é o Mine Hub? Mineração, né? Um hub da mineração. Hub eu já expliquei isso para vocês na aula presencial. E então as mineradoras se juntaram para buscar inovação juntas. Então as mineradoras falaram assim: não, eu vou ser uma logomarca aqui dentro do ecossistema. Isso aqui é o ecossistema de inovação, né? Um exemplo, né, de atores do ecossistema de inovação. Então, assim, o que é inovação aberta hoje? A inovação aberta, depois que foi para o digital, depois que ela virou digital, ela virou exponencial. Ok, Bárbara, a gente já está finalizando, tá bom? Como é que eu vou finalizar essa aula? Mostrando o case do Fiat 1000. Eu acho que eu até comentei com vocês a respeito disso. E do Fiat 1000 aqui. Aqui no caso a VLI, se não me engano, eu já mostrei isso na aula passada, então vai ser bem rápido. Programa de empreendedores, 40 projetos. Aqui a gente estava com 400 startups conectadas. Amanhã, quando a gente for falar, a gente já trabalha. Meetup, que é um encontro, tá? E chegamos aí ao nosso último slide, a pedidos da Bárbara, que acabou de me mostrar a hora, o avanço da hora. Quando a gente se diverte, o tempo passa rápido. Obrigado aí pelas interações. Então, só para revisar, inovação é para obter vantagem competitiva. Existe um negócio que chama inovação fechada. Vou até fazer a transição aqui. Existe a inovação fechada e a inovação aberta. A tríplice hélice foi o avô aí é o pai da inovação aberta da década de 90. O conceito de inovação aberta é super simples de entender, foi desenvolvido em 2003, mas ele é difícil de implementar. E a VLI e a Fiat são exemplos de empresas que utilizam inovação aberta. Então, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, de conteúdo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Estou deixando aqui passando aqui pelos cases da VLI e do Fiat 1000. O Fiat 1000, só para fechar, ele é um carro conceito que foi desenvolvido. Foram geradas mais de 14 mil ideias. Então,